Davi certamente é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Davi, desde muito jovem, passou a travar batalhas contra vários inimigos. E eu gostaria de destacar um dos inimigos que Davi ele teve que travar uma batalha extensa, né? Um dos inimigos foi o próprio rei Saul, né? Que na verdade se tornou inimigo de Davi. É interessante quando nós olhamos a história, observamos os momentos ali de Davi. Davi era alguém que não tinha reconhecimento nem da sua própria família. Davi era alguém sem nenhuma expressão no cenário. Davi era alguém que não era notado por ninguém. É alguém que quando o profeta Samuel foi à sua casa para poder ungir o rei a qual Deus lhe havia ordenado. A Bíblia Sagrada vai dizer que o pai de Davi, os irmãos de Davi, nem sequer o convidaram para estar junto nessa reunião. Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Então eu percebo que Davi é uma figura até então obscura, sem expressão nenhuma, não se há expectativa nenhuma sobre a vida de Davi. Após receber a unção, a Bíblia vai dizer que Davi, no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, Davi ele vence o gigante Golias. Certamente você lembra dessa história. Ele passa a travar batalhas, acredita-se que ele tinha talvez 15, talvez 16 anos, 14 anos, não se sabe ao certo, mas ele era ainda muito jovem. E ele passa a travar batalhas contra vários inimigos. E um dos inimigos que me chamou a atenção enquanto meditava na palavra de Deus, um dos inimigos é o rei Saul, que se tornou inimigo de Davi. Não contra o rei exatamente, mas contra um sentimento que passou a tomar conta do coração do rei Saul. No capítulo 18, a Bíblia vai dizer que Davi ele vai para uma batalha contra os filisteus. E nessa batalha, Davi e os soldados de Saul, eles saem vitoriosos e eles voltam para casa com uma grande alegria. Saul está junto com eles. E quando eles estão adentrando a cidade, as mulheres da cidade pegam ali instrumentos da época e começam a entoar um cântico, a dançar, e a letra desse cântico diz assim: Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Esse cântico perturba o rei Saul. Saul fica extremamente perturbado com essa canção. E Saul chega a dizer, por que não lhe dão logo o reino de uma vez? Eu matei milhares e ele matou 10 milhares. Davi certamente era muito bom naquilo que ele fazia. A vida de Davi passou a se destacar diante de Deus e diante das pessoas. E a Bíblia vai dizer no capítulo 18 que a partir daquele momento, Saul passou a nutrir inveja contra Davi. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com você nesse momento. Provérbios 14, 30, é um versículo interessante. Diz assim: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como um câncer. A inveja ela é uma enfermidade instalada no interior, na vida emocional da pessoa. A inveja ela passa a fazer com que a pessoa não queira algo parecido com o outro, ela queira aquilo que é do outro, né? A inveja, ela veste as roupas da ingratidão. E por que digo isso? Porque na maioria das vezes a inveja, quando ela é desenvolvida, ela é desenvolvida a partir de uma pessoa que teve suas conquistas também. Saul tinha conquistas. Saul ele era o rei de todo Israel. Não tinha o porquê ele invejar Davi. Ele era o rei, ele era o homem de maior expressão até então sobre Israel. Então eu percebo que a inveja faz com que a pessoa ela ignore, ela veja de forma insuficiente todas as suas conquistas e ela passe a ver como importante apenas o que está na vida do outro. Aquilo que está na vida do outro passa a ser o alvo maior para a sua própria vida. Saul, ele passou a observar Davi, e a vida de Davi, ao invés de alegrar o coração do rei, porque ele tinha agora um homem de Deus, um guerreiro ao seu lado, alguém que estava ajudando ele a vencer as suas batalhas, mas
Saul permite que possivelmente o diabo plante no seu coração um sentimento, e esse sentimento faz com que Saul venha perseguir Davi por um espaço de aproximadamente 15 anos. Aproximadamente 15 anos, de 10 a 15 anos, acredita-se. Saul, ele se torna o pior inimigo de Davi. Davi passa a fugir de Saul para todos os lugares, porque Saul tentava matar constantemente por causa desse sentimento que subiu ao coração do rei. E Davi nos ensina que o sentimento a qual alguém pode de repente estar nutrindo contra a sua vida, esse sentimento não vai impedir os projetos de Deus, os planos de Deus de se concretizar na sua vida. Não tente ferir as pessoas que de repente possam nutrir esse tipo de sentimento contra a sua vida. Não tente machucar essas pessoas. Eu digo a você, vamos seguir o exemplo de Davi. A Bíblia diz que algumas vezes Deus permitiu que Saul estivesse diante de Davi em posição de alguém que pudesse ser vencido facilmente. Uma certa feita, Davi se esconde dentro de uma caverna e Saul entra sozinho naquela caverna, não sabendo que Davi e o seu exército estavam ali dentro. E a Bíblia Sagrada diz que um dos soldados de Davi, olhando aquilo, fala para Davi: olha, certamente Deus entregou na tua mão o teu maior inimigo. E Davi olha para aquela situação e diz: não, eu jamais tocaria, eu ousaria tocar no ungido do Senhor. Ele estava dizendo: Saul não é um problema meu, Saul, ele é problema de Deus. Deus é quem vai tratar com a vida de Saul, não sou eu. Então percebo que não adianta você às vezes tentar resolver por pessoas de repente que tentam te atacar ou tentam de alguma forma te destruir com palavras, com atitudes, com sentimentos que se desenvolvem dentro do seu coração. Pessoas que tentam de alguma forma bloquear a bênção de Deus na sua vida, não vão conseguir. Isso é algo totalmente fora da normalidade, é algo que só vai trazer prejuízo para quem nutre o sentimento de inveja. Nós lemos em Provérbios 14:30, a inveja, ela corrói da mesma forma que o câncer. O câncer destrói a pessoa de dentro para fora, destrói o sistema imunológico da pessoa, destrói toda a vitalidade que há no ser humano. Da mesma forma, o sentimento de inveja. Nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus tem confiado a nós. Sempre vai existir pessoas ao seu lado e ao meu lado que são melhores do que eu naquilo que nós fazemos. Sempre existem pessoas que fazem melhor do que você aquilo que você faz. E isso, nós temos que dar graças a Deus, dar glórias a Deus por pessoas que conseguem fazer melhor que você aquilo que você faz também. Então percebo que esse sentimento é um sentimento perigoso, é um sentimento que pode ocupar o coração das pessoas, que pode tomar conta do coração das pessoas e logo após ele entrar, ele vai trazer consigo a destruição. Então, independentemente de que lado você esteja, talvez eu esteja falando com alguém que sente muita inveja de repente de alguém e você fala: olha, eu não consigo lutar contra isso. A partir desse momento, a palavra está vindo direto ao seu coração para poder tratar isso. Permita-se ser curado desse sentimento. Esse sentimento vai te levar à queda, vai te levar à destruição total. A Bíblia Sagrada, ela descreve a história de Saul. O final da história desse homem é trágica. O final da história desse homem é triste. É um rei que acaba a sua história, termina o seu reinado, a sua história, se jogando em cima da sua própria espada, se matando, tirando a sua própria vida. Então nós vemos que a inveja, ela vai causar esse tipo de sentimento ao ser humano, tanto no coração de quem nutre esse sentimento, principalmente, tanto no coração de quem às vezes percebe esse sentimento. Então, se você percebeu, alguém nutre inveja contra a sua vida, não desenvolva nenhum tipo de sentimento para poder tentar combater isso. Espere em Deus, descanse no Senhor. As promessas que Deus fez a você certamente se cumprirão na totalidade. Que Deus abençoe a sua vida.